A gente pode sonhar, por exemplo, o Estado se prepara, a senhora abordou bem, né? Entre uma babá e uma creche. A gente pode sonhar com o Estado tentando ajudar essa, porque tudo redunda, parece, claro que é um ciclo vicioso que nós estamos vivendo. A senhora aborda falta de educação, mas não é uma educação matemática, não, educação português, é uma educação lato sensu. A gente pode sonhar com o Estado tentando não se imiscuir numa atividade que é de pai e de mãe, mas de tentar complementar, por exemplo, suprindo uma babá, uma creche muito bem estruturada. Com uma escolinha. Hoje em dia as crianças vão para as escolas desde 2 anos de idade. É muito comum a gente assistir isso, né? Exatamente. Crianças Até antes, de famílias bem posicionadas, crianças humildes, todas elas. As mais humildes vão para as pequenas creches. E as mais abonadas vão para as escolas privadas, maravilhosas e tudo, elas encontram todas as distrações possíveis para suprir essa ausência da mãe. É muito comum a gente ver isso. Mas o Estado deveria, o Estado, o município, ter escola com pessoas melhores preparadas para esse tipo de atividade. Porque não basta você colocar uma criança numa creche, principalmente das famílias mais humildes, então que vão se socorrer de uma creche municipal ou do Estado, mas se ali é apenas um depósito de crianças com uma pessoa que fica simplesmente tomando conta para que elas não se machuquem, para que elas não tenham, vamos dizer assim, alguma lesão, alguma coisa que possa ocasionar até algum problema para o Estado, para o município, mas não tenham pessoas preparadas para educar essas crianças. Pessoas desde a mais tenra dotadas. idade mesmo, pessoas dotadas e preparadas em escolas e em cursos para que tomem conta dessas crianças, mas ao mesmo tempo eduquem essas crianças, porque se as mães não estão educando, alguém tem que educar. Que gostam e esse alguém de fazer o que seria, estão fazendo, né? seria essa pessoa que está nessa não creche. mercenariamente ficando ali somente. Principalmente nessa fase que a senhora abordou, 2 anos de idade, parece evidente que precisa ter carinho, né? A criança, ela não tem que se aprender lá regras de tabuada, regras de matemática, ele precisa ter uma aconchego. Fundamental é o ter carinho. amor, né? Um amor. Um amor, um carinho, uma atenção, não é? Porque aquelas crianças, elas são jogadas naquele local e ninguém dá atenção a essa criança, é óbvio que vai causar no futuro um transtorno da personalidade. Não é possível que alguém que seja criado dessa forma seja uma pessoa equilibrada no futuro. Tá certo. Doutores, eu vou pedir licença para a senhora. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo o tema A Mulher e a Justiça. Nós estamos aqui ao lado das doutoras Constância e a doutora Zélia, são desembargadoras do Tribunal de Justiça de São Paulo e trazem para a gente uma visão diferenciada de quem não só aplica muito bem o direito, mas também convive com tarefas e atribuições inerentes à própria mulher, como a maternidade, como o cuidado lá, uma administração que é multifacetada. Minha mãe sempre diz, a mulher é uma heroína assim que nasce. Né, doutora? Doutora, uma figura que a gente tem visto no ordenamento jurídico, uma figura nova, que parece atender um pouco o que a gente falava no outro bloco, que é o movimento do pai ter que voltar para casa, é a guarda compartilhada. Eu queria abordar com a senhora não só o aspecto jurídico, mas a importância desse pai, que no passado foi um mero espectador e um segundo grau de jurisdição na educação, que a mãe, a gente poderia dizer como a juíza de primeiro grau, né? E o pai exercia, olha, recorreu aqui, então eu que vou dar a palavra final. E hoje não é mais assim, né? A gente está com um colegiado diferente. A gente já tem praticamente um grau de jurisdição só, a figura do pai e da mãe junto. Quando há essa ruptura nessa sociedade familiar, o pai vai para um lado, hoje o ordenamento jurídico prevê a guarda compartilhada. Eu queria saber das senhoras, o que as senhoras pensam disso? E é correta essa visão mesmo de o pai ter que estar mais próximo nessa primeira educação? Correta, você não acha essa posição, Zé? Eu acho que a criança precisa tanto da figura materna quanto da paterna. Qualquer uma dessas figuras faltando vai fazer com que surjam problemas psíquicos futuramente e graves, muito graves. Então eu acho importantíssima essa guarda compartilhada, porque ela tem que aprender a gostar de ambos, mesmo que um deles tenha errado, tenha cometido adultério, coisa que o vale. Isso não deve influir na educação da criança. E essa rusga, doutora Zélia, muitas vezes, a gente vê
não só a mulher, mas também o homem, usando essa questão da guarda como uma pressão a mais na hora do divórcio, na hora da separação, falando, olha, a guarda, eu vou tentar tirar a guarda sua, mulher, para poder ou obrigar a mulher a continuar, ou na questão da pensão, da fixação da pensão. O judiciário está preparado para saber administrar bem essas quase chicanas, né, do próprio... Os juízes de família, eles têm essa sensibilidade, óbvio, pelo tanto de casos que eles apreciam. Então, sempre se nota quando há essa intenção, mas uma intenção meio que oculta de se utilizar um filho como uma moeda de troca. E até acho que nesse aspecto a guarda compartilhada também, afora essa parte da mulher que está trabalhando fora e da necessidade da figura tanto materna quanto da figura paterna, mas a guarda compartilhada também vem de encontro a isso, porque se a guarda é compartilhada, um dos cônjuges não pode ameaçar o outro, olha, se você não fizer isso, eu tiro a guarda, porque se a guarda é de ambos, ambos vão exercer num determinado momento essa guarda. Eu acho que até sob esse aspecto também é muito interessante a guarda compartilhada. Eu acho que também facilita o trabalho do magistrado, né, que vai analisar esse caso, porque muitas vezes ele fica meio perdido naquele litígio entre as duas partes, a mãe e o pai. Ele não sabe quem estará falando mais a verdade. E também teve uma quem mudança, é o mais adequado para ficar com o filho. Quem é o mais, porque muitas vezes o mais adequado não é a mãe. Às vezes não é um engano se pensar que a mãe sempre é a figura mais adequada para ficar com o filho. Porque existem mães que não têm estrutura psicológica para cuidar de um filho. E um pai, muitas vezes, tem uma estrutura muito melhor que uma mãe. Então, eu, pessoalmente, já vi casos em que se atribuiu a guarda ao pai porque a mãe não tinha a mínima condição de ficar com o filho. Não é porque é condição material, simplesmente condição psicológica. Pode também não ter condição material, mas muitas vezes não tem condição psicológica de ter a guarda de um filho. Então, não se pode subestimar o homem e dizer, não, o pai ele não tem condições de ficar com o filho. Pelo contrário, existem muitos homens que sabem muito melhor cuidar de um filho. Doutora, é correto imaginar que essa evolução, cada vez mais a gente vai perder os ismos, né? Machismo de um lado, feminismo de um outro lado, esses excessos de lado a lado parecem trazer até alguns obstáculos. Vamos analisar a própria Lei Maria da Penha. É uma lei inovadora, tem aí um componente muito importante de protetivo da mulher, de proteção da mulher, mas eu acho que estamos chegando perto de um ponto de equilíbrio, né? De um ponto onde a mulher também vai se sentir desprestigiada com o ordenamento jurídico. Eu imagino a situação da senhora doutora Zélia e da senhora doutora Constança. As senhoras lutaram em desigualdade de condições para alcançar uma igualdade. Uma desigualdade muito efetiva lá no passado. A mulher, não, pelo que eu conheço dos grandes expoentes, das grandes vitórias femininas, ela não quer uma condição diferenciada, ela só quer igualdade de condições. Quer igualdade, só quer o respeito, quer um tratamento justo. Você não quer privilégios. Uma coisa é você querer privilégio. Não quer ser considerada mais frágil, super protegida, não. Uma situação de justiça. Você quer ser tratada em igualdade de condições com os homens. Isso sim. Então, não basta você admitir uma pessoa numa carreira jurídica, exemplo, na magistratura, no Ministério Público, etc. Mas se essa mulher que ela é admitida, que ela passa no concurso, ela lá dentro ela não é respeitada nas mesmas condições do homem. Então, seria uma coisa, uma ficção. De críticas injustas, muitas vezes, exatamente, só por uma perseguição. Vocês conviveram com isso aqui em São Paulo? Não vamos falar de casos específicos, mas de maneira geral, houve uma refração muito grande? Não declaradamente no meu caso. Não declaradamente, não. Acredito que houvesse subrepticiamente. Veladamente, eu acho que existia, sim, e até hoje ainda existe um pouco. Mas ainda existe um pouco essa... Porque muitos homens, eles não aceitam ainda que as mulheres estejam exercendo a mesma função deles e ganhando a mesma coisa. Isso é uma realidade. Não só na magistratura, é uma competitividade, exatamente. E aí o antídoto